Planejamento financeiro continua sendo um assunto que gera muitas dúvidas entre os brasileiros. Para falar sobre isso, nós trouxemos hoje o planejador financeiro Walter Policy Jr., da Policy Consultoria. Muitas pessoas gastam mais do que deviam e acabam acumulando muitas dívidas. Como é que essas pessoas devem fazer para primeiro quitar essas dívidas? Olha, a primeira coisa é que elas façam um autoestudo e entendam por que elas caíram nas dívidas. Porque se elas não fizerem isso, elas podem fazer um plano para quitar as dívidas e depois elas vão voltar para essas mesmas dívidas. Então, tem que entender se realmente é um abuso de consumo, estou vivendo fora das minhas possibilidades, ou se teve algum fato pontual que aconteceu, um acidente de carro, um problema de saúde. Se for isso, então é mais simples de resolver. Agora, se é uma coisa que a pessoa vem já há anos e anos rodando e não sai das dívidas, ela tem que tentar entender qual é o problema dos hábitos dela e, a partir daí, começar a construir sua saída. E, Walter, vale a pena pegar um empréstimo para quitar essas dívidas ou o ideal é ir poupando um pouquinho por mês e ir pagando os débitos? Olha, o que a gente recomenda é que a pessoa primeiro entenda qual é o tamanho da situação que ela está. Então, liste todas as suas dívidas. Pegue lá seus extratos de cartão de crédito, o carnê com as prestações de qualquer dívida que você tenha, liste tudo e verifique a taxa de juros de cada um, qual é o saldo devedor de cada um e quais são as garantias reais que foram dadas. Porque muitas vezes você pode ter ali um financiamento em que você pode preferir deixá-lo para pagar por último, mas ele é do seu carro e o seu carro pode ser apreendido. Então pode não ser uma boa coisa. Depois que essa lista estiver pronta, tem que priorizar qual é a ordem de pagamento dessa dívida. Normalmente é que tiver a taxa de juros mais alta. Normalmente cheque especial, cartão de crédito. Essas devem ser quitadas primeiro. E por último, para saber quanto eu posso pagar de cada vez, o que eu vou quitar, em que ritmo eu vou quitar, eu tenho que fazer um orçamento domiciliar, junto com a família preferencialmente, para ver quanto me sobra no fim do mês e aí usar aquilo, uma boa parte daquilo, para começar a quitar essas dívidas. E como é que essas pessoas podem fazer esse orçamento familiar? Como é que elas podem se planejar? Olha, tem várias maneiras de fazer isso. Quando a gente conversa com isso sobre os clientes, muitos deles falam: ah não, isso é muito complicado, tem que fazer no computador, eu não gosto de números, isso é chato. Mas nada disso é verdade. Se você quiser, você pode pegar uma folha de papel, um caderno em casa com uma caneta, traçar ali 4, 5 linhas e você pode fazer seu orçamento. Então, o que é o ideal? É você listar todas as categorias de despesa que você tem: alimentação, né, supermercado, higiene, transporte, né, combustível, carro, educação, lazer e dívidas. E listar tudo isso mês a mês para ver quanto você gasta de cada coisa. O ideal também é que você tenha não só que você marque o que já aconteceu, mas que você projete o que deve acontecer. Então você faz um orçamento previsto. E aí, conforme você vai realizando essas despesas, você vai marcando ali ao lado do previsto para ver se aquilo está correto ou se você está gastando mais do que o que deveria gastar com aquilo. Então, se você quiser utilizar uma planilha no computador, ótimo, ela vai facilitar a sua vida porque ela vai fazer alguns cálculos de forma automática. Se você não tem essa habilidade, essa facilidade, pega um caderno e marca por ali mesmo. O importante não é a ferramenta que você usa, ela tem que ser a mais adequada para você. Mas o importante é o hábito que você tem de fazer essas anotações, que não precisa ser todo dia, pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, não tem problema nenhum, mas que você não deixe de marcar todas as despesas que você tiver, porque sem fazer isso, você não consegue enxergar em que estágio você está. E agora que eu me planejei, fiz meu orçamento familiar e consegui pagar as minhas dívidas, eu quero começar a poupar dinheiro para fazer um investimento, uma reserva. Quanto eu devo poupar por mês da minha renda? Qual que é o indicado? Olha, isso varia muito, né? Até pelos objetivos da pessoa. O que a gente recomenda é que nunca esse percentual deve ser menor do que 10% das entradas. Então, recebeu, primeira coisa, já poupa. Não deixa para poupar por último, porque se você deixar para poupar por último, não vai sobrar. É incrível, mas nunca sobra. Então, pague-se primeiro, poupe. Nunca menos de 10%. Mas o ideal não é 10%, aquele é o piso. O ideal é que você consiga poupar alguma coisa entre 20% e 30% dos seus rendimentos. Com isso, você vai conseguir fazer um planejamento ali de curto, médio e longo prazo para atingir seus objetivos de vida, que devem, inclusive, colocar ali a aposentadoria. Tá ótimo, Walter. Obrigada. Prazer.
Esse foi o programa Folha Invest na TV Folha. Obrigada!